Jornal Abelhas de Biomacatinga, Jornal do ABC, número 170, chegamos a esse número. Eu vou falar algumas coisas aqui que é prudente, que é importante. Quando eu comecei a criar abelhas, eu tenho chamado a atenção de muita gente, tem que ter muito cuidado, isso em 2012, porque antes, quando eu voltei do Rio, eu pensei em criar, mas eu comecei a ler sobre as abelhas, a importância, e eu sabia onde tinha mandaçaia da Caatinga, eu já chamava assim, tinha contato com pouca gente, porque não criava abelhas. O fato é que eu não quis tirar da natureza, porque não seria nada interessante, já tinha um conhecimento, já tinha, de fato, uma noção ecológica da importância desses animais. Em 2004 eu fui morar em Salgueiro, quase no início do ano, no final do ano, o pessoal estava derrubando umas matas lá em Salgueiro, com autorização, obviamente, inclusive tem uma agência do IBAMA, acho que hoje ICMBio, e eu encomendei com o cara umas colônias, duas mandaçaias, vendeu para um médico que disse depois para mim, que era um feirante, só conseguiu receber de uma abelha, ainda estava no caule, chamado cortiço. Quando eu vim para cá, Petrolina, em 2007, eu visitei a Feira da Areia Branca, pelo menos, acho que uns 3 meses, o cara dizendo que ia trazer lá de Casa Nova, e eu tentei conseguir aqui local, os caras tentaram empurrar tudo que é abelha, tudo que é lugar do mundo, você imagina, mais ou menos a mandaçaia da Caatinga, que era meu interesse, porque era uma abelha que eu sempre tive a maior paixão. É uma questão que, quando fui me entendendo como gente, já fui tendo contato com a abelha, e sempre vi essa abelha, e sempre achei muito bonita, a abelha belíssima. O fato é que, com 2 abelhas, fui aumentando, perdi uma dessas abelhas, não sabia muito bem de manejo, porque essa é uma questão, é a teoria, a questão é que vocês estão vendo aqui no vídeo. E aparece uma série de coisas que a gente tem visto. Eu criei uma caixa, muita gente fala um monte de tolice e tudo, não me incomoda. Eu não crio abelhas para me apresentar, não crio abelha para competir com quem quer que seja, isso é fato. Algumas coisas que a gente tem visto que é absurdo, questão da alimentação, não precisa se preocupar, porque a abelha come mesmo pólen é só para a produção do alimento larval. No outro caso, ela maior quantidade, a abelha adulta come isso mesmo, calórico, que é o mel. O mel, na verdade, é formado a partir vamos pensar que ela retira das flores, que o néctar, os néctares, eles são sacarose, basicamente 50% água, e o restante, além de outras coisas, mas basicamente esse disacarídeo, esse oligosacarídeo, que elas vão processar. Então não precisa se preocupar com isso, alimentação. E aí a alimentação, como é que eu faço a alimentação? Antes eram as caixas pequenininhas que eu comecei, toda irregular, criei a caixa Santos lá em 2012, tá aqui. E aí eu fui modificando, fui criando a abelha. Algumas coisas que quem disse, a abelha vai embora, eu acreditava nisso no passado, não vai embora. Outra coisa, a abelha, ela tem a questão da consanguinidade, tem consanguinidade. Olha, na verdade, se a gente for pensar, quanto que elas não voam muito, né, a questão do caso das africanizadas aqui na América, das aves lá fora, na Europa, África e Ásia, o fato é que elas não se distanciam muito. Quando você achar uma abelha na natureza, as que tiver um entorno, teve uma primeira ali, de repente, e ali ela solta enxame, isso é fato. Enxameamento, elas enxameiam até uma distância, mas normalmente nunca mais do que 2 km, porque não tem condição de ficar voando muito. Vamos pensar, a longa distância não faz isso. Outra questão que eu questiono muito é a questão de termorregulação. A gente sabe que os animais são muito práticos, pode dividir os animais em endotérmico e ectotérmico. O que é isso? Temperatura interna do animal não muda com o ambiente. É um exemplo só, aves e mamíferos. Os demais são ectotérmicos. Mudança, amplitude térmica, temperatura subiu, a temperatura caiu, o corpo do animal certamente vai acontecer o mesmo. E aí, precisa ter cuidado. Se não tiver cuidado, isso vai prejudicar bastante. Então, outra candice que muita gente fala, as caixas têm, enrolar a fita, não funciona. A caixa, tem que dizer bem claro, a caixa de Portugal Araújo não é sucesso. Por conta disso, mas a maioria, não estou preocupado com isso. Outra coisa, estou preservando a abelha, tá na natureza, eu tenho abelha, eu tenho mata, tenho terreno com mata, lá eu tenho abelhas. Não, está dentro de caixa, está em cativeiro, a abelha não está sendo preservada. No máximo, se for bem cuidado desse local de ocorrência, os locais de ocorrência, onde elas existem, de fato, são endêmicas, você pode estar conservando-se bem criada. É o meu caso aqui. Mas se não tiver cuidado, a abelha definha. Uma outra coisa que tem falado,
Que a maior tolerância, tem que fazer, botar uns bolinhos de cera, não sei o que, fazer umas pilastras para botar o disco de cria na hora da reprodução. Não, não precisa. Eu tenho que pegar não sei quantos discos de cria. Não, também não precisa. Na caixa de camadas, separa aí sim. Uma camada lá, num módulo tem 3 discos, na outra tem 3. Aí fica com 3, ou outro que vai servir da nova abelha tem 3 discos. É uma questão, mas quando você vai fazer multiplicação, que é o que eu faço, seguindo as orientações prescritas nos trabalhos do QE, vai ouvir que estiver quer. Aí eu só pego um disco de cria. Preciso pegar poli, mel da outra abelha, da abelha que eu estou fazendo a multiplicação. Não, não precisa. Você pode alimentar a abelha tranquilamente, que isso vai funcionar tranquilamente. Agora tem que ter um lugar que a abelha busque recursos na natureza. Outra questão interessante chamar muito a atenção. Plástico acetato nas caixas de abelha prejudica as abelhas? Isso é mentira. Não prejudica em nada. Eu tenho aqui abelhas muito fortes, quem visita vê. Isso é a maior mentira que já contaram. Botar a abelha para pegar um pouco de sol. Não há necessidade. Não há necessidade. A abelha na natureza, ela não pega sol, ela fica dentro do caule. As que saem, as campeiras vão pegar sol. As que estão ali dentro nunca pegam sol. Não há essa necessidade. Isso é outra tolice que o pessoal tem falado no dia a dia. Isso não funciona. Mel. Outra coisa que tem que tratar a questão. Aqui tentando, vou seguir uma ordem. Mel. O mel, fermento, mel. Bom, tem falado aí do mel da jandaíra, Melipna subnítida, eu desconheço. Agora, o mel das abelhas, meus melis ou meles não fermentam. Ou azeda. O mais popular, não azeda. Por que não azeda? Porque só tira o mel maduro. Agora, se tirar o mel verde, ele vai encher de espuma, como já mandaram para mim, vídeo mostrando isso. E esse mel, outro dia eu ouvi o cara dizendo que é a maturação, que isso é bom. Não, a maturação é feita dentro do pote, tem todo o controle. Como que é feito isso? Ainda não há estudo que elucidou, que diz, olha, de tal maneira, sabe-se que nos meles das nossas abelhas, diferente das aves que têm pouca levedura, nas abelhas nativas tem uma quantidade maior que vai fermentar. Não é só o pote estar fechado que quer dizer que está fermentado, tem que esperar bastante tempo, tem que conhecer. Eu vou conhecer todas as abelhas? Obviamente que não. Uma outra coisa que tenho que falar é a questão dos meis ou meles. O que acontece com os meles das nossas abelhas? Elas podem ter até 1/4 de água, mas isso não é uma regra geral. Isso vai depender da abelha, da espécie, local. Mel tem coisa diferente? Tem. É outra crendice que o pessoal fala. Mel tem coisa diferente, que depende da mesma abelha, ela pode produzir meis com diferentes cores, diferentes épocas. Depende da florada que ela está visitando, das plantas que ela está encontrando de néctar. Então as cores são bastante diferentes. Por exemplo, as abelhas que visitam o juazeiro, o mel é bastante escuro, no caso da aroeira, dando um exemplo de plantas da caatinga. Mas eu já vi mel de abelhas, mel verde, já vi na mandaçaia. E tem às vezes que você abre, tem uma cor diferente. Dentro da mesma colônia, você vai abrindo potes com cores, tonalidades diferentes. Depende das floradas. Fica bem claro aqui. Questão da material que as abelhas têm. É pouco, proteína, praticamente nada, alguns aminoácidos, mas é carboidrato. Tem também sais minerais, também tem. Algumas vitaminas, isso são encontradas. Isso já foi estudado. Quanto à questão do pólen no mel, acontece. Acontece porque alguns rastreamentos para verificação do tipo de flores que a abelha está visitando é através do mel encontrar pólen. Não é tanto, mas encontra-se. Isso é fato. O pólen, outra crendice, isso aí eu testei, tem o vídeo. Abelhas nativas, quando bota o pólen dentro do pote, é um lixo. Não, elas têm área lixeira. Não justifica, não entende, claro que a gente está falando de seres que agem por instinto, mas por que não justifica? Porque isso foi a maior mentira que já contaram na internet. O cara é doutor. É doutor, mas errou. Errou feio. O que ele pode ter observado não foi uma observação correta, adequada, é fato, é que o pote, a abelha que leva muito sol, esse pólen pode ressecar, e nesse caso a abelha vai descartar, vai jogar fora. Ou pólen que foi adicionado pólen bruto, como vem da natureza, que é o caso tirado das africanizadas, coletado na entrada da abelha, com aquele coletor de pólen. Ele fez lá um bombom de pólen mal feito, qualquer coisa, a abelha não usou esse pólen, descartou. Mas ela bota ali dentro fermento, porque eu observei isso, tem vídeos aqui no canal mostrando. A abelha bota o pólen ali dentro do pote, ela vai
compactando, tem as abelhas que vêm do campo e as que ficam ali dentro trabalhando, e certamente elas adicionam as leveduras também que são fungos, para ter uma reação de fermentação, tanto que o ideal seria você vai alimentar a sua abelha com pólen, pegar de abelhas que produzem muito, coleta muito pólen, as trigonas, captrigona. Então isso é ponto também que eu quero chamar a atenção de vocês, estão contando, isso é mentira deles, lavrada, isso é uma mentira das mais grotescas que alguém já falou, como que a abelha ia juntar lixo, ela já tem área de lixeira, onde ela vai pegar esse lixo, as abelhas, inclusive as abelhas generais, sequer ela junta nada dentro da colônia, elas tiram absolutamente tudo. Então, isso é uma das maiores mentiras que já contaram, que já houve. Tábuas para caixa, madeira para fazer caixa. Até brinquei que até o feno, que é o talo do capim, sendo mais popular, se ele for moído, prensado, com a cola que não seja tóxica, pode usar à vontade, que daria para fazer tábuas, fazer caixa. Porque eu tenho aqui umas 40 diferentes tipos de madeiras. Agora eu vendi uma caixa para um criador no sábado, e levou para Paulo Afonso, local de ocorrência, e essa caixa é de uma madeira que eu não sei, essas madeiras foi reaproveitamento de madeira, de andames, eu não sei a origem, a Amazônia deve ser o limite, mas eu não sei de onde se é desse, que sequer é da Amazônia. Então eu tenho aqui, a pior madeira que tem é o tal do Pinus, mas eu sei fazer caixa e fica boa. Outra coisa, precisa usar um verniz ecológico. Olha, os vernizes normalmente são feitos de resina de planta, mas boa parte desses vernizes são de petróleo, como eu uso, de fato, o verniz incolor, deixo até a marca, posso deixar para vocês, que é o incolor Extra Rapikine, que fazendo comercial, e esse verniz não vai dar problema, porque eu só passo fora das caixas. Dentro das caixas, o que eu faço? Como eu não vendo esse material, eu pego, faço o atrativo e dou um banho interno na caixa, essa aqui, ela está sendo tratada, para mim poder arranjar uma abelha no futuro. Então, a série de coisas que tem sido falado aí é a maior mentira. A maior mentira que eu já ouvi falar contando sobre as abelhas. E as pessoas entram nessa vibe e vê os caras, por a quantidade, ele vai pela quantidade de seguidores no canal, pela quantidade de vídeos que o cara produz, às vezes, pelo o número de visualizações, pela quantidade de like, isso para eles é o limite. Ou seja, é o que é importante. Não é por aí. Temos bastante cuidado com isso. E tudo que eu pontuei aqui é um histórico, um relato, nem tudo que eu já fiz com as abelhas. E digo que eu tenho sucesso. Por quê? Porque eu estou chegando pelo menos a 750 reproduções. E vou passar agora mesmo, nesse mês de final de junho, não, mas no julho eu vou passar das 750 reprodução. Estou falando só da mandaçaia da Caatinga, não estou falando de munduri, não estou falando de outras abelhas. E não estou falando daquelas abelhas que eu fui lá visitar uma amiga, ele disse, faz aqui, eu tenho abelha aqui há não sei quantos anos, nunca fiz. Então estou falando só dentro da minha criação, só da mandaçaia da Caatinga. Então tem dado certo. Agora, se você não tiver cuidado, não vai ter sucesso, não vai conseguir nada. Então isso é um apanhado apenas para fazer um bate-papo com vocês, nessa edição 170 do Jornal do ABC. Aqui a gente brinca aqui não é jornalismo, mas para explicar para vocês que um monte de coisa que tem aí é tudo engodo, é tudo mentira que anda contando na internet. E vocês acreditam, principalmente quando tem, como falei, muitas visualizações. E a gente conclui por aqui e fica à vontade para perguntar, questionar à vontade mesmo. Faça questões, não tenho problema.